Podemos sim. Posso começar? Vocês estão vendo? Vamos sim. Ok. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um caso da nossa maternidade, e para a gente poder também somar um pouco os conhecimentos, isso é muito importante para a gente. A nossa maternidade, ela fica localizada na Barra da Tijuca. Para quem não conhece, é a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, capital do Rio. A gente tem 82 leitos de alojamento conjunto, e a gente faz cerca de 6 mil partos ano, o que hoje em dia, a maternidade que mais faz parte na rede SUS no Rio de Janeiro. A gente é um setor dentro de um hospital geral, é um hospital, na verdade, direcionado a trauma. Nesse hospital geral, tem um CTI não Covid e um local adaptado para recebimento de pacientes Covid positivo. Bom, a gente selecionou esse caso, que foi de uma paciente, 36 anos. Deixa eu só ficar a par da tua maternidade. Existe existe alguma área de CTI específica para gestantes? Não. Não existe. Tudo é localizado no hospital, no bloco do hospital. A gente é um setor, na verdade, é o maior setor do hospital, mas não é específico para gestantes, mas internamos gestantes lá nesses setores. Tanto o CTI geral, que não entra Covid, quanto nesse local que foi adaptado para recebimento de pacientes Covid positivo. Respondi? Mas posso passar? Sim, por favor, eu só queria, que eu não conhecia esse hospital, eu só queria ficar bem, sabendo bem das condições. Eu não sei se o hospital, o nome dele é Lourenço Jorge, né? E ele, na verdade, ele foi criado primeiro, e aí, uns anos depois, que construíram a maternidade dentro do terreno do hospital, e aí a maternidade foi acoplada ao hospital. Então, por isso que a gente usa tudo do hospital, tanto tomografia, banco de sangue, laboratório, todo é usado do hospital, né? A gente pertence ao hospital, mas foi uma coisa que foi agregada em 2008, mais ou menos. Ok, obrigada. Então, eu vou para o caso, então. Então, essa paciente foi 36 anos, exprimiu para 24 semanas. Ela deu entrada na maternidade dia 22 de março, por volta das 14h55, com queixa de falta de ar, mialgia, cefaleia, tosse. O seu slide não está passando. Ai, meu Deus. Deixa eu te dar uma dica. Para passar, clica no pequenininho que está à sua esquerda. Isso. Só que você vai ter sempre que clicar nele para passar, tá bom? Esse daqui? Isso, tá ótimo. Já estamos no laterais ali, agora passou. Oh, meu Deus, agora eu não estou vendo. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint aberta, é isso? Isso, e do lado as miniaturas de slide. Isso, então vou passar aqui os slides, você vai ter que clicar nas miniaturas. Tá ótimo. Ok. Então, essa paciente deu entrada na maternidade dia 22 de março, por volta das 14h55. Ela tinha queixa de falta de ar, mialgia, cefaleia, tosse e febre não aferida. Os sintomas, eles tinham iniciados há 6 dias, mas com piora nas 48 horas. Ela tinha hipotiroidismo, usava por 75 microgramas, obesidade. Ela veio já com teste rápido de antígeno positivo, realizado dia 21 de março na atenção básica. Não tinha queixa obstétrica nem urinária. No exame físico, ela tinha uma saturação de 95, uma frequência cardíaca de 118 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 22, tinha uma PA de 119 por 65, a ausculta respiratória
ela apresentava fibrilos bilaterais, o rumor vesicular diminuído em base, tinha um fundículo de 20 centímetros e o BCF positivo. O tônus era normal, tinha um exame especular sem alterações e um toque com colo fechado. A classificação clínica do COVID dela era grave, a paciente foi, então, internada, foi solicitado TC de tórax, hemograma, bioquímica, PCR, urinocultura, hemocultura, ultrassom obstétrica, o dedímero, e iniciada a anticoagulação profilática, o que a gente fazia na época era o Clexane 40, a dexametasona, a azitromicina e o ceftriaxone. E aí ela fez essa gasometria, que apresentava uma saturação de 93,2, uma PO2 de 65, um PCO2 de 23. Então, a gente começou uma oxigenoterapia com catéter nasal, 7 litros por minuto. A TC de tórax foi realizada no mesmo dia, apresentava opacidades em vidro fosco, bilaterais, que eram predominantemente periféricas e associavam-se com áreas confluentes, formando consolidações. E o comprometimento estimado estava entre 25% e 50%. No dia seguinte, dia 23, a paciente apresentava dispneia, tinha uma saturação de 92 com catéter, normotensa, taquicárdica, tinha uma frequência cardíaca de 110 e o BCF positivo. Foi trocado o catéter nasal por máscara com reservatório, então a gasometria dela após foi com uma saturação de 100%, uma PO2 de 197, um PCO2 de 19. E aí foi solicitado vaga na UTI Covid, que é aquele local que eu falei, adaptado para recebimento de paciente Covid positivo. No dia 24, já na UTI Covid, a paciente permanecia dispneica, em oxigenoterapia com máscara de reservatório de 10 litros por minuto, tinha queixa de tosse, estava normotensa, eukárdica, taquipneica com uma frequência respiratória de 40 involuções por minuto e saturando a 88. Tinha essa gasometria com uma saturação de O2 de 89,9, um PO2 de 52,9, um PCO2 de 27, e aí optaram por aumentar o fluxo de O2. No dia 25, ainda dispneica, com máscara reservatória de 15 litros por minuto, não fez febre, normotensa taquipneica, tinha uma frequência respiratória de 42, uma saturação de 95. E aí a gasometria aparecia uma saturação próxima à periférica, tinha um PO2 de 67, um PCO2 de 28, e aí foi indicado a ventilação não invasiva. Foi realizado 20 minutos pela manhã e 30 minutos à tarde de pronação. A paciente não suportava muito a pronação, até por ser gestante, e as pacientes gestantes a gente repara que tem um pouco de medo de ficar pronada, e aí ela fazia mais o decúbito lateral esquerdo. No próprio dia 25, posteriormente, a fisioterapia ela instalou o catéter nasal de alto fluxo, com uma FO2 de 100%, e obteve uma boa resposta. E aí, a gasometria após o SINAF deu uma boa melhorada. E aí, no dia 26, ela estava com uma discreta dispneia, ainda oxigenoterapia, mas sinais vitais estáveis. O BCF positivo, a gente fez a ausculta intermitente do BCF durante toda a internação dela na UTI Covid. E manteve-se com um suporte de alto fluxo, com uma taquipneia leve de 24. No dia 27, ela apresentava-se já eupneica, com máscara reservatória sem esforço, sinais vitais normais e BCF positivo. No dia 28, ela estava em bom estado geral, ainda com máscara, catéter nasal de alto fluxo, com uma FO2 de 50%, que posteriormente foi substituído com uma máscara de reservatório, e ela manteve uma boa saturação em torno de 98. Ainda normotensa, com BCF positivo, e posteriormente foi diminuído o fluxo de oxigênio para 7 litros por minuto, mantendo-se uma saturação de O2 acima de 97.
No dia 29, a paciente já estava eupneica, com máscara de reservatório a 8 litros, com sinais vitais sem alterações, uma saturação de O2 a 100%, do BCF positivo. No dia 30, a gente conseguiu desmamar a oxigenoterapia, estava eupneica em ar ambiente, saturando a 96, sinais vitais normais, BCF positivo. No dia 31, ela evoluiu eupneica, sem oxigenoterapia, recebeu alta hospitalar com orientação de retorno ao pré-natal da unidade para acompanhamento da gestação e marcada a ultrassonografia obstétrica. Bom, aqui eu coloquei os exames laboratoriais dela para a gente ver como que ela evoluiu. Ela fez uma linfopenia que depois melhorou. Ela teve um discreto aumento das transaminases. O dedímero dela da internação era 1822 e depois, um dia antes da alta, foi para 900. E as culturas dela vieram negativas. No pré-natal, ela retornou no pré-natal na unidade, dia 14 de abril, com 26, 27 semanas, com uma pressão de 134 por 73, 100 quilos, um fundútero de 27. E ela estava com a ultrassonografia obstétrica marcada para o dia 17 de abril. No dia 7 de maio, ela retornou com essa ultrassonografia obstétrica, que mostrava um feto adequado para a idade gestacional, com um Doppler normal. No dia 7 de maio, ela já tinha 30 para 31 semanas, manteve o peso, com uma pressão 124 por 75, um útero adequado, e o BCF normal. Então, ela segue acompanhamento pré-natal na maternidade, na nossa maternidade, com consulta de retorno marcada. Eu coloquei aqui algumas reflexões, são algumas reflexões que a gente faz aqui nos casos que a gente atende de COVID. O uso da anticoagulação profilática, ela deve ser mantida por quanto tempo nas pacientes gestantes com COVID, classificadas como grave? Essa paciente, ela usou anticoagulação profilática durante a internação. Posteriormente, a gente suspendeu e demos alta para retorno pré-natal. E uma questão que a gente sempre discute bastante aqui em que momento é o momento da interrupção da gestação nas pacientes COVID-19, né? Então, a gente fica permeando isso, eu sei que depende muito da idade gestacional, de cada caso, mas isso daí só estou levantando aqui para a gente, era uma discussão que a gente gostaria de ter, para a gente refletir mesmo sobre isso. E é isso, gente. Luciene, só uma dúvida. Nesse caso, vocês mantiveram a anticoagulação dela por quanto tempo ou não mantiveram? Quando então, ela teve alta? Não, a gente manteve só durante a internação. Ela recebeu alta sem o Clexane. Tá. E o que vocês têm visto em relação ao momento da interrupção? Como é que vocês têm tomado essa decisão? Então, aqui, as pacientes que a gente interrompeu foram as pacientes que a gente precisou entubar. Então, a gente tenta sempre levar para o centro cirúrgico, para ser um local mais controlado. E os melhores desfechos que a gente teve em relação ao bebê foram as pacientes que foram para o CTI, para o centro cirúrgico, e aí a gente conseguiu tirar o bebê num gap bom de tempo, e esses bebês ficaram melhores, né? Então, é mais ou menos esse parâmetro que a gente tem usado, mas a gente, até o pessoal que atende COVID, fica às vezes com uma urticária muito grande de pacientes com 20, que beiram a viabilidade fetal. São bebês de 600 gramas, 500 gramas, que a gente sabe que
a vida na UTI neonatal vai ser difícil para eles, né? E aí a gente vai inflamar mais essa paciente, no momento que ela já está na fase inflamatória do Covid. Então, assim, eu confesso para vocês que é uma decisão que é difícil para a gente, né? E eu queria compartilhar com vocês. Eu chamo essa pergunta da pergunta de $1 milhão, Luciana. Quando interromper a gestação numa paciente com Covid grave. Eu acho que nessa paciente que tu apresenta, são uma paciente que, primeiro de tudo, a internação dela foi super tempestiva. Tu vê que em 24 horas, ela estava uma paciente muito grave. E ela internou com um quadro moderado a grave, e rapidamente ela evoluiu muito mal. Mas, na verdade, vocês, não sei te dizer, mas me parece que vocês pegaram o bicho pelo rabo e conseguiram trazer essa paciente a ficar bem novamente, sem precisar entubar. E eu acho que não passou pela cabeça de vocês interromper essa gestação, né? Não, essa não. A gente achou em algum momento que ela fosse entubar. O trabalho da fisioterapia foi excepcional nessa paciente. Eu acho que foi realmente o trabalho da fisioterapia que fez com que ela caminhasse para não entubar, porque a gente sabe que a intubação aumenta a morbidade dessa paciente e a mortalidade também. Então, assim, foi um desfecho muito favorável e que a gente ficou muito feliz de dar alta para ela, gestante ainda. A gente não pensou em interromper ela, mas a gente já teve outros desfechos que não foram tão bons assim, lógico, mas que permeou a interrupção, em que momento, como vamos fazer isso, pede vaga no centro cirúrgico do hospital geral, tem sala, não tem sala, a emergência está cheia, enfim. São várias coisas que permeiam, que são administrativas aqui, mas que a gente tem que... a pergunta de $1 milhão, que a gente discute aqui muito, né? Em que momento vamos interromper essas pacientes? Né? No momento que vai entubar, mais uma... Ou a gente pode postergar um pouquinho, enfim... Estou abrindo para discussão mesmo. A intubação não é sinônimo de interrupção da gestação, né? Mas, frequentemente, quando a paciente está acima de 30 semanas, é complicado a gente resistir a não interromper, né? Exatamente. Nesse período entre 27 e 30, para mim, é o período mais difícil de decisão. Eu não sei, a Rosana quer falar alguma coisa a respeito? Eu quero. Luciane, primeiro, deixa eu tirar a máscara aqui. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, né? Eu acho que a decisão de não resolver, ela é mais difícil do que a de fazer o parto, né? Mas eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu acho que a decisão de fazer o parto é uma decisão que favorece a criança, mas piora para a mãe. E, na verdade, eu não sei onde é que nós nos perdemos nisso, né? Porque sempre foi muito claro para a gente que a nossa decisão era pró-mãe. Então, eu tenho me questionado muito para saber onde é que todos nós nos perdemos disso, né? E aí, assim, eu acho que o primeiro ponto para definir é qual é a viabilidade do serviço, né? Então, a viabilidade é aquela idade gestacional onde 50% ou mais das crianças sobrevive naquele serviço. Então, não dá para dizer, a minha viabilidade pode ser uma e pode não ser a viabilidade do outro serviço. Então, primeiro ponto é a definição do que é a viabilidade para aquele serviço. Porque aí, abaixo da viabilidade, a resposta está dada, não se interrompe, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa definir para dar um pouquinho de paz para a alma da gente, né? E aí, o segundo ponto assim, eu acho que são passos que a gente vai dando, né? O primeiro passo que a gente tem que dar é não interromper de jeito nenhum casos leves. Então, esse eu acho que é o primeiro passo,
né? Então, a gente vê muito, quando a gente discute situações assim, está lá uma gestação com 34 semanas, e aí vamos longe, está lá uma gestação com 37 semanas, e a paciente está bem, ela só testou positivo, está com tosse, mas a saturação está boa, está tudo bem. Então, a gente começa por esses casos de interrupção de jeito nenhum, né? E aí eu acho que a gente pode ir caminhando na história. Aí a gente vai caminhando como nessa história? Por exemplo, manter alguém intubado, avaliando vitalidade fetal e não interromper essa gestação, é uma coisa que é possível, mas vai depender de uma logística que você falou, que eu acho que é difícil da gente construir. Então, a gente tem que pensar se a gente consegue essa logística, né? Então, eu preciso de uma logística de ter um aparelho de cardiotocografia disponível, eu preciso de um ultrassom disponível para fazer perfil biofísico fetal, preciso de gente acostumado com cardiotocografia, porque a gente vai ter muita alteração por conta das drogas, depois que a paciente está entubada, né? Então, a gente usa sedativo, bloqueador neuromuscular. Então, a gente aqui tem trabalhado até nas pacientes que intubam. Hoje, por volta das 11, teve uma intubação de uma gestante com 29 semanas, né? Fez a intubação, na intubação ficou tudo bem, ela chegou a cair a saturação para 70, mas está bem, a cardiotoco ficou boa, não resolvemos, né? E se precisar pronar, vai pronar e tudo bem. Tomar muito cuidado para a gente não atrasar a intubação, porque aí a gente complica mais a situação. Mas, por exemplo, se não tem essa logística para poder fazer tudo isso, eu não acho que é errado, no momento da intubação, decidir pela resolução. Só lembrando que, sim, nós estamos fazendo uma decisão que é pró feto e não é pró mãe. Então, a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo, né? Aqui a gente tem tentado, a gente tem possibilidade de catéter de alto fluxo, que é algo que evita a intubação muito mais do que a máscara, né? Porque a máscara, eu acho que ela para um pouco antes do catéter de alto fluxo, né? Então a gente tem que analisar tudo isso e cada local ir achando o seu ponto, né? Então, por exemplo, para a gente aqui a intubação não é o momento da resolução, mas a gente ainda vê que a gente precisa melhorar um pouco mais na avaliação de vitalidade fetal se a gente quiser avançar mais, porque às vezes tem alterações que você olha ali e você fala, poxa, isso daqui é sofrimento fetal, nasce, a gente tem rotina de fazer pH de cordão e a gente faz e o pH tá bom. Então, hoje o meu desafio é andar mais, né? Mas, por exemplo, esse desafio de deixar a gestante entubada, com uso de droga e tudo, a gente vai precisar de uma estrutura maior e aí pensar nesse ponto que você falou, né? A gente precisa estar num hospital, no mesmo hospital onde está a UTI, é que a gente tem que fazer tudo, né? A estratégia de levar ela para o centro cirúrgico, para a intubação, é uma coisa que tem que ser bem pensada, porque às vezes no transporte desatura muito, e se ela desaturar no transporte, você vai ter um feto que vai nascer mal, e vai ter uma mãe que vai responder mal à intubação, né? Por isso que hoje a gente intuba na UTI, mas monta uma mesa de cesárea ali, com centro neonatal, com todo mundo ali, carrinho de reanimação, para que se descompensar, a gente resolve na UTI mesmo, né? Então, tudo isso depende da logística do hospital, mas eu não tenho a UTI no mesmo andar do centro cirúrgico. E sim, quando eu faço um transporte de alguém que já está numa situação mais crítica, acaba caindo a saturação, porque geralmente eu vou estar no catéter de alto fluxo, e transportar alguém no alto fluxo é jogo duro, né? Então, eu acho que não tem uma regra, eu acho que cada um tem que ir achando o seu caminho, né, para poder ir fazendo aquilo que é melhor, mas queria parabenizar vocês, né, é muito bom dar uma alta para alguém gestante, né, ontem passou um caso nosso na Globo News, que eu acho que foi um dos casos mais difíceis que a gente teve, o paciente internou com 22 semanas, ficou de 22 a 27 na UTI, 7 semanas, foi pronada 8 vezes, foi entubada, foi para tráqueo e está acompanhando com a gente agora 29 semanas, já está acompanhando o pré-natal,
mostra ela vindo para o pré-natal, é muito gostoso isso para a gente, né, Luciene? Acho que a Maria Lúcia queria falar. Eu tive um caso de uma paciente que foi entubada e eu acreditei que ela fosse ficar bem 27 semanas. E a paciente ficou bem durante a intubação, o bebê foi acompanhado por ecografia, cardiotoco era impossível, e ficou muito bem. E esse bebê veio a óbito intrauterino em 24 horas. Não sei explicar, ninguém sabe dizer com certeza, pode ter sido a infecção, pode ter sido algum momento de hipoxemia, essa paciente estava no CTI sendo controlada o tempo continuadamente, mas em algum momento houve algum descompasso e esse bebê morreu. Essa mãe saiu, essa mãe teve alta. É uma coisa que eu acho, sabe, Maria Lúcia, que a gente começou a ver também, às vezes a gente está muito focado na saturação de O2, né, e para conseguir fazer a troca do CO2 do feto para a mãe, a PCO2 tem que estar menor que 45, a da mãe. Tá? E atualmente, os intensivistas estão usando o que eles chamam de ventilação protetora, em que existe uma hipercapnia permissiva, né, que vai até 60. Então, mas se for até mas 60... não foi o caso dessa paciente, foi o caso... A gente vai ter óbito fetal. Mas não foi o caso dessa paciente, essa paciente nunca fez hipercapnia importante. Isso acaba com a gente, né? Essa hipercapnia permissiva. Então, mas por isso é que eu acho, Luciene e Maria Lúcia, a gente tem que conversar muito com o intensivista, porque o intensivista, a gente tem que dizer para ele, olha, se eu tiver... e aí, por exemplo, não está conseguindo 45, consegue 50, como é que eu sei se dá para ficar 50 ou não? Eu tenho que colocar cardiotoco, né? E se eu tiver que fazer cardiotoco contínuo, eu vou ter que fazer cardiotoco contínuo, para dizer, olha, aqui com 50 eu estou tendo redução de variabilidade, eu estou tendo alteração aqui, então eu preciso melhorar isso. E lembrar que a gente pode olhar a gaso também, mesmo que a paciente estiver, né, acompanhar a gaso também, mesmo que ela esteja com catéter de alto fluxo, ou mesmo que ela esteja na máscara, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, tem a alegria de não ter tido óbito fetal, né? De nenhum desses maiores, a gente teve um óbito fetal de uma paciente que não tinha condição cirúrgica e foi com 26 semanas, e um outro óbito fetal com 20 semanas. Dois, um com 20, outro com 22 e essa com 26. Né? Fora esses 3, a gente está agora com 140 casos acompanhados em UTI, a gente não teve. Então, eu acho que é assim, mas acho que é uma questão de discutindo com o intensivista. E os parâmetros fetais são difíceis de avaliar numa paciente entubada com bloqueio neuromuscular, né? Que frequentemente elas são totalmente bloqueadas, né? É um desafio. Ainda bem que essa paciente se saiu muito bem, parabéns. Eu achei, quando ela chegou a 88% de saturação, que a gente ia começar a afundar. A gente também achou. E uma outra coisa legal para falar também, né, é o quanto o catéter nasal de alto fluxo, que é pouco disponível no Brasil, né, o quanto ele é bom. Né? No começo do Covid, todo mundo tinha medo de usar, né? E depois todo mundo foi vendo que dava para usar com tranquilidade. Né? Tem uma pergunta no chat a respeito da alta da paciente gestante com heparina profilática. Eu não conheço nenhuma recomendação específica sobre isso, mas eu acho que se a paciente pudesse usar pelo tempo que a gente usa para puerpério, que é em torno de 4 a 6 semanas, eu acho que seria interessante, mas não existe uma recomendação oficial a respeito disso. Vou dizer para vocês o que a gente está fazendo, né? Gestante, quando tem alta com caso grave, nós estamos mantendo ainda por a anticoagulação profilática por 15 dias, tá? Porque a gente acha que ainda é o tempo de recuperação dela do Covid, mas para a puérpera a gente está mantendo 42 dias após o parto.
Em que sentido a gente optou pelos 42 dias após o parto? Isso é um pouco parecido com o que o Royal College também está orientando, né? E para a puérpera, o risco maior de trombose que a gente tem é no puerpério. Então, por conta disso, a gente tem mantido 42 dias após o parto. E aí a gente tem que garantir uma coisa que é bastante difícil, que ao sair do hospital, ela tenha isso disponível, né? Não pode ter descontinuação desse uso do medicamento. Isso tá? É o mais difícil, né? Eu acho que tem que acertar isso com a rede para a gente conseguir o melhor resultado possível. Isso a gente está falando para quem ficou no profilático, né? Sim, profilático. Eu acho que tem outra pergunta de $1 milhão, sabe, gente? Quando você faz a intubação de uma gestante? Porque a intubação da gestante, para a gente conseguir um resultado bom, ela tem que ser, principalmente para o feto, ela tem que ser um pouco mais precoce do que para não gestante. E eu tenho visto que o pessoal está segurando muito, né? Então, você vê ali saturação de 80, 90, sem responder às medidas de VNI e tudo, e demorando demais para intubar. E a gestante, como ela tem que diminuir a PCO2, ela aumenta muito a frequência respiratória para lavar esse CO2. Por isso que gestante faz frequência tão alta, né? Acima de 30, acima de 40, e às vezes a gente vê que o pessoal está demorando para intubar. E aí, quando intuba, já está meio tarde demais para os dois. Então, eu acho que tem essa também, tá? A gente vai dividir esse $1 milhão nessas duas perguntas. Mais alguma pergunta, algum comentário? Luciene, vocês estão conseguindo segurar os que estão abaixo da viabilidade? Olha só, a gente teve 2 pacientes gestantes que a gente conseguiu dar alta, não eram abaixo da viabilidade, era uma viabilidade limítrofe, mas sem intubar. Das pacientes que intubaram, a gente não tem um resultado, não é tão bom quanto a gente gostaria. Teve uma que veio a falecer, que era um gemelar de 22 semanas, que a gente, na verdade, esvaziou o útero quando ela parou, por conta de ser mais que 20 semanas para as manobras de ressuscitação, mas ela evoluiu a óbito. Algumas a gente conseguiu segurar na maternidade, porque a gente tem uma enfermaria de corte, que a gente mantém as pacientes que não precisam da estrutura da UI-Covid, né? E aí essas a gente tem conseguido segurar e a gente tem conseguido dar alta, mas geralmente não são casos graves, né? São mais os moderados que a gente consegue. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito clara, até para a gente poder estar discutindo com o intensivista, né, é que o fato de fazer uma cesárea não vai melhorar o prognóstico materno, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente estar insistindo, né? O COVID tem uma coisa diferente das outras situações que a gente vive em unidade de terapia intensiva, que é o fato de que o mais importante é a questão inflamatória. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Por isso é que fazer um parto, fazer uma cesariana, piora tanto, porque você adiciona mais uma questão inflamatória para aquela mulher. Né, que é diferente das situações, por exemplo, numa cardiopatia, claramente, quando você faz a cesárea, você diminui, né, aquela pressão intraabdominal, mas não é muito o que a gente vê no COVID, né, o problema do COVID é a inflamação e é o pulmão mesmo, não é esse aumento do diafragma que está levando a essa alteração, né. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente até estar falando, né, de todas as modificações que a gente vê na gestante, né, para poder entender um pouco melhor o que acontece. Interessante que na epidemia de H1N1, que pegou realmente muito forte no Rio Grande do Sul, o esvaziamento uterino melhorava a capacidade ventilatória das pacientes, e isso a gente não vê
não vê acontecer com o Covid. Eu tenho a mesma impressão que vocês. Na verdade, os intensivistas, alguns não têm vivência de obstetrícia, e aí eles ficam muito tensos em resolver a gestação, para deixar de ser uma gestante. Exatamente, para deixar de ser uma gestante, que isso acho que para eles tira... na visão deles, vai dar um respaldo melhor, eles vão conseguir ventilar mais. E o que a gente vê é, depois do ato cirúrgico, as pacientes dão uma piorada na parte inflamatória, realmente pioram, né? Mas isso daí, a gente vai todos os dias lá ver as pacientes, muitas vezes a gente vai mais do que uma vez, muitas vezes vai mais de um de nós lá, para a gente poder discutir com os intensivistas, justamente essas modificações e o que a gente precisa deles, né, para o binômio mesmo. E uma coisa que a gente vê, assim, essa ansiedade, Luciane, eu acho que ela é de todos os lugares, né? A gente precisa aumentar esse intercâmbio de conhecimento entre obstetra e intensivista, né? Para a gente conseguir fazer uma assistência melhor para as gestantes e puérperas, não só essas com Covid, mas para todas no geral, né? Então, por exemplo, algumas coisas como a reabsorção importante que a gente tem de líquido no puerpério, que aí neste momento, sim, eles vão ter que trabalhar bastante, né, com balanço hídrico negativo, porque senão a gestante vai piorar, né, o fato de que gestante já tem uma frequência cardíaca mais elevada do que não gestante, então isso tem que ser levado em consideração quando a gente analisa, né, os valores da gasometria que são diferentes. Então, eu acho que todos esses pontos a gente precisa estar muito perto e entender também, né, que sim, eles têm uma angústia muito grande em relação ao que fazer, tá? Então, eu acho que a gente tem que entender essa angústia deles para que a gente consiga melhorar ainda essa situação, né? Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Como diz, às vezes a gente brinca, né? Quer dividir alguma angústia. Eu queria... Boa tarde a todos e todas. Eu sou aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e estamos sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Muito importante trazer um caso, né, que teve um resultado positivo. Isso fica sempre essa dúvida, mas olha, o meu caso é mais leve. Não, mas é isso que a gente quer exatamente saber o que deu certo, o que vocês fizeram, mesmo com as dúvidas, os questionamentos, né? Isso que você falou, a angústia da obstetrícia, principalmente, né? E ter que, em certa medida, delegar para os intensivistas, né? Esse cuidado até um certo ponto, né? Tem toda uma série de melindres nessa relação, óbvio, né? Porque sai do leito obstétrico para ir para o leito de CTI, né? E a gente vem fazendo, inclusive, toda uma conversa na secretaria de o quanto que é necessário ter UTI da mulher. A gente tem UTI pediátrico, UTI neonatal, UTI cardíaco, UTI de várias especialidades, vamos dizer, ou de especificidades, e a gente precisa ter um UTI da mulher. E não a mulher no meio, né, a gestante, ou uma mulher de situação ginecológica, né? Então, no meio de homens, idosos, etc., e a gente ali, vocês, né, batalhando por uma observação melhor. Então, isso a gente tem conversado e, quem sabe, né, eu estou há pouco tempo na gestão, desde 2019, estou batalhando por essa questão e também temos feito rodas de conversa dos obstetras com os intensivistas para trabalhar isso que você está falando, Rosana.
quem puxa mais nessa angústia, né? Como que a gente segura essa necessidade de intervir? Às vezes, menos é mais, né? E isso é muito importante. Então, como dosar, né? E é muito bom te ouvir no sentido de que, às vezes, eu fico com uma insegurança de estar falando e ser mal vista, no sentido de que, peraí, vamos ver a mulher, vamos focar na mulher. Tudo bem, tem o feto, a gente tem que olhar os dois, mas a gente precisa focar na mulher, né? Então, porque se ela responde bem, vamos ter uma resposta, um efeito dominó, geralmente positivo em relação ao feto. Então, assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo, né, essa troca, né, de estar existindo essa troca. Feliz no sentido de que a gente pode aprender, mesmo com as situações mais negativas, né? É difícil, né? Mas isso dá um alento, né, de que a gente está tendo uma interlocução, porque o pior de tudo é não ter com quem trocar e achar que o meu serviço está pior do que o do outro. E não é verdade, né? Tá todo mundo numa batalha muito linda, muito potente, muito desgastante, né? Fisicamente, emocionalmente. Então, eu acho que Luciene, como coordenadora, sabe, até você fala com calma. Então, isso aí é uma coisa que é importante, né? Tem uma questão muito pedagógica nesses momentos críticos, né? Que você está sabendo passar, então isso é muito bom. E agradecer também Fátima Penso, que é nossa parceira também, e toda a equipe que faz esse trabalho. É uma resiliência incrível, né? Vamos resumir dessa forma. É uma batalha a cada paciente, né? É uma dor, é uma dúvida, mas é uma possibilidade de resposta positiva. Então, eu bato palmas e quero animar vocês a continuar, que a gente possa ter mais vitórias como essa. Leila, a gente é que agradece todo o seu comprometimento, todo o cuidado que você tem na atenção à saúde da mulher, né? E acho que a gente tem que pensar uma coisa importante em relação à saúde da mulher, que é o seguinte: no ano passado, 25% das mulheres, das gestantes ou puérperas que entravam na UTI morriam. Este ano, nós estamos com 40% das gestantes ou puérperas que entram num leito de UTI falecendo, né? Então, e esse percentual tem sido maior em gestantes e puérperas do que em homens ou em mulheres, né? Daí, em pouco tempo eu vou poder estar trazendo esses dados para vocês, mas preliminarmente a gente já vê isso, né? Só o fato de ser gestante fez com que, em relação a 2020 para 2021, aumentasse muito o percentual de pessoas que morrem no Brasil. Então, nós precisamos olhar isso de uma forma mais detalhada e com mais cuidado. Eu acho muito interessante essa ideia de ter uma UTI específica, né? E onde não adianta, gente, se a gente não tiver atenção a gente em obstetrícia é muito mais do que alguém que chega lá e faz um parto, né? Lembrando que, assim, num parto normal, a gente brinca que nasce apesar de quem estiver ali, né? O parto acontece sozinho. Mas só que a gente conhece a fisiologia da gestação, a gente conhece as modificações gravídicas e a gente tem muito para contribuir mesmo num ambiente de terapia intensiva. Então, uma gratidão enorme para cada um de vocês. Parabéns, Luciene, pelo trabalho aí. Obrigada. Só para complementar, até o que a Leila falou, a gente, aqui na Secretaria Municipal, a gente se organizou em duplas, em hospitais, são 2 hospitais diferentes, com
com as diretoras de obstetrícia, com alguns intensivistas, para discutir os casos dos hospitais, né? Porque a gente sabe que 2, 3, 4 cabeças pensam muito melhores do que uma só. E isso daí tem trazido um ganho, né, para a gente prestar a melhor assistência que a gente pode para essas pacientes. E eu concordo com a Rosana, isso dá uma angústia muito grande, a questão da gente, em alguns casos de intubação e cesárea, a gente, às vezes, tem a sensação de que a gente está priorizando o feto, quando sempre a gente sempre priorizou a mãe. Mas essa corda bamba é muito difícil da gente andar, tem as peculiaridades de cada serviço, de cada unidade neonatal, que a gente também tem que levar em consideração, e a pergunta de $1 milhão eu levantei, eu sabia que a gente não ia conseguir responder, mas é para a gente botar aí a jogo, né? A gente levantar essa hipótese, porque eu sei que cada serviço tem a sua dificuldade de indicar o parto, que via de parto, se é cesárea, se é parto normal, como vai ser. Todo mundo tem essa dúvida e essa angústia, e eu queria compartilhar com vocês. Luciene, nós tivemos um parto normal no CTI esse ano. A paciente estava entubada, bloqueada, iniciou o trabalho de parto, o pessoal da CTI não se deu conta. Só se deram conta quando a paciente estava realmente em período expulsivo. Aí chamaram rapidamente o centro obstétrico, é muito perto, e foi feito um parto, que a única coisa que precisou foi de um fórceps de alívio, porque não tinha puxa, a paciente estava evidentemente bloqueada. Mas eu tenho notado que o pessoal do CTI, que antes era muito mais arisco, muito mais evitante conosco do que agora, eles estão se acostumando, possivelmente porque a gente está presente numa quantidade enorme de vezes dentro do CTI por conta do Covid. Então, essa convivência tem sido, sim, bem proveitosa para os dois lados. E nós não temos uma CTI obstétrica, que é o meu sonho de consumo. Nós somos um hospital terciário, mas a CTI é geral, não tem uma área obstétrica como tem, eu acho que, alguns hospitais de São Paulo. E nós não temos ninguém batendo por isso aqui ainda, exceto as que trabalham na linha de frente, né? E aqui a gente tem uma boa entrada no CTI, porque a gente também se faz muito presente, e eles sempre foram muito receptivos com a nossa presença no CTI geral, né? A UI Covid é um setor que foi montado para receber os pacientes, e aí a gente tem que se fazer presente, porque as pacientes são obstétricas e precisam realmente de um olhar obstétrico, né? Luciene, eu adorei a sua fala, né? Na verdade, a gente não larga as nossas pacientes obstétricas nem depois que nasce, né? Só depois que acaba o puerpério, e vou dizer para vocês que algumas aqui que passaram o puerpério inteiro internada, a gente não deixou ir para outra enfermaria, a gente deu alta da nossa enfermaria obstétrica, né? Porque eu acho que é assim que a gente mostra a importância do trabalho que a gente faz, é assim que a gente consegue espaço também, e é assim que a gente cuida melhor delas, né? Então, é muito importante a gente dividir isso com todo mundo também, para todo mundo entender a importância da nossa atuação, né? É a nossa presença, assim, que vai mudar várias coisas. Gente, eu acho que a gente pode ir finalizando, né? O caso foi super bom, um caso para animar a gente, né? Maria Lúcia, não sei se você quer falar alguma coisa, eu só queria parabenizar e agradecer vocês. Eu também, foi excelente caso e dá um certo alívio num período que anda tão sombrio.
Mas vamos animar aí, né, gente? Vamos animar que a gente ainda tem um caminho longo aí pela frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos esperar aí. Esses dados, Rosana, são importantíssimos como advocacy, no sentido de todas essas questões que a gente está levantando aqui agora, né? Que é preciso olhar gestante puérpera COVID de uma maneira mais específica, mais atenciosa, especial, enfim. Eu acho que com certeza. E a gente conta com o apoio do Ministério da Saúde. Eu acho que a gente precisaria apresentar isso, né, como um desdobramento desses encontros, né? Eu acho que a gente está colhendo boas trocas e boas sugestões. Eu advogaria pela UTI mulher, UTI gestante, UTI obstétrica, enfim, eu acho que é fundamental. Não, maravilha. Obrigada a todos, gente. Um abraço. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.